Sagitário, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a sua Almeida. Nós vamos abrir hoje a sua leitura Sagitário com o oráculo de Delfos, ok? Para você que está chegando por aqui agora no canal, eu tenho um recado muito importante aqui, logo na descrição dos vídeos, tá? Não deixe de conferir, é sobre o meu ritmo aqui no canal. Eu tenho um ritmo um pouco mais devagar, então eu explico o porquê aqui, tá bom? E também quero te lembrar que as nossas leituras são coletivas. Então, se a mensagem não casar aí com o seu momento, te convido a conferir os outros vídeos do canal, porque geralmente as mensagens se complementam, tá bom, Sagitário? Vamos lá? Eu vou fazer aqui a abertura, vamos ver o que a espiritualidade tem para você hoje. Sobre o que Sagitário precisa saber hoje, por favor, espiritualidade. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, tá bom? Abrindo aqui a sua leitura Sagitário. Ok. A verdade nua. O que mais para Sagitário, por favor? O que mais para Sagitário? O que mais aqui? A malícia. O que mais? O que mais para Sagitário? Tá, só mais uma aqui do oráculo. Depois a gente vai pro tarô, tá bom? Vamos lá. Mais uma aqui. A indiscrição. Sagitário. Quero agradecer os comentários, tá? O carinho de vocês aqui comigo no canal. Aqui no fundo a gente tem, ó, a inocência, a felicidade, a tempestade, o guia. Sagitário, tem algo aqui chamando a sua atenção, tá? A espiritualidade está direcionando a sua atenção para uma situação que eles querem entregar para você aqui, ó, tá? E é algo bem interessante, ó. A beleza. E aqui pode ser tanto no sentido efetivo da palavra, no sentido físico, que eu quis dizer, como também pode ser algo assim, que não seja no físico, tá? Alguma situação aí subjetiva. Interessantíssimo, Sagitário. Você pode estar vindo provavelmente de uma situação difícil, né? Mas a espiritualidade, o que eu tô captando aqui inicialmente é que a espiritualidade tá querendo tirar a sua atenção do problema, da dificuldade e levar a sua atenção para tô entendendo, para uma possibilidade aqui bem interessante, tá? A gente vai clarificar com o tarô, tá bom? Esse aqui é o deck Videntes da Luz. Interessante, interessante. Eles estão querendo trazer a sua atenção para essa questão através de uma curiosidade. Então, para algumas pessoas já pode estar acontecendo e para algumas pessoas ainda vai acontecer. Alguma situação, alguma pessoa, enfim, alguma questão
ela vai te despertar uma curiosidade ou já está te despertando uma curiosidade para te tirar de um lugar de tristeza para um lugar de felicidade, tá? Aqui, ó. Para te tirar de uma situação de desespero até para alguns, para uma situação de alegria, felicidade. Você pode estar passando por uma situação bem turbulenta aí, tá, Sagi? A gente vai entender melhor aqui, vamos ver o que sai aqui no tarô. Mas inicialmente o que a gente tem é isso. Para alguns aqui, eles estão falando que essa carta da inocência ali no fundo, e depois a gente tem aqui a malícia também, a indiscrição, eles estão falando, Sagitário, que algumas pessoas aqui se desconectaram, estão desconectadas das possibilidades da vida, tá? E aí, para cada um vai ser uma situação, adapte para sua realidade, mas assim, pode ser alguns aqui, pode ser no sentido de carreira, finanças, outros pode ser no sentido afetivo, tá? Alguns aqui podem estar realmente bem... aqui para mim vem muito um sagitariano descrente, totalmente descrente, totalmente... Sabe, assim, quando você passa por tanta situação difícil, uma atrás da outra, aqui para mim tá vindo assim, essa carta da tempestade, é uma situação difícil atrás da outra, sabe? Parece que você não tem um respiro. Ou não estava tendo um respiro para algumas pessoas, vou repetir, pode ser isso, tá? Assim, você tá saindo de uma situação difícil, uma atrás da outra. E aí eles estão querendo chamar a sua atenção para algo interessante, despertando a sua curiosidade para essa situação, para te levar para uma reconexão com as possibilidades da vida. Que bom, né, Sagitário? A vida tem suas dificuldades, é isso, a gente está aqui, a vida é uma escola, não tem como fugir, mas a gente tem que procurar trabalhar a nossa fé, né? Ó, não é à toa que eu tenho aqui a palavra fé tatuada, tá em inglês. E tenho a resiliência também tatuada, a palavra resiliência, porque é isso, a vida... Ó, virou uma que eles falaram para eu já considerar, ó, 10 de espadas. A verdade nua aqui, na sequência da verdade nua. O que mais para Sagitário, por favor? Espiritualidade, gratidão pela oportunidade, gratidão por Sagitário estar aqui comigo hoje. O que mais? O diabo abaixo da malícia. Gente, que forte isso, hein? Sagitário, aqui a gente tem algumas possibilidades, tá? Quem já me acompanha aqui sabe que eu procuro trazer várias possibilidades para conseguir atender o máximo de pessoas aqui em um vídeo. Ó, vamos conversar aqui. Aqui a gente, como a gente tá falando de você vindo, saindo ou vai sair de uma situação muito difícil, tempestade atrás de tempestade, aqui a gente pode estar falando de situações de... Nossa, eles estão me trazendo uma palavra aqui. Opressão, tá? O diabo aqui, olha como essa imagem, ela, sabe, passa uma ideia de enganação. Aqui a gente pode ter uma situação relacionada com política, tá? Não sei por que me veio isso aqui. E aí a gente pode estar falando no sentido literal da palavra, então alguém que trabalha com política, nossa gente, isso aqui é muito específico. E aí quando eu falo trabalha com política, pode ser você trabalhando diretamente com um cargo político,
ou você trabalhando, tendo uma renda por conta de política, tá? Então a gente sabe que tem essas situações. Então aqui me traz uma pessoa que pode tá envolvida nesse tipo de situação, tá? E aí aqui pode ser N coisas, pode ser você sendo oprimido por um chefe, você sendo oprimido por algum segredo, alguma coisa que não é lícita. Nossa, gente. E você assim sendo consumido, consumida por uma preocupação. A gente aqui tem uma consciência pesada, tá? Ó, tem uma consciência pesada. Aqui. Para outras pessoas, tá? Aqui a gente pode ter uma situação de dívida, tá? Então você devendo para alguém, ou você devendo uma dívida alta no banco, ou enfim, para algum credor, enfim. Para algum agiota, que também tem, tá? Nossa, essa leitura vai abrir várias portas, tá abrindo várias portinhas. Aqui a gente pode ter um relacionamento abusivo, e aí posso estar falando de relacionamento familiar, no sentido de pai, mãe, filho, filha, pode ser relacionamento afetivo, tá? Vai encaixando aí para sua realidade, seja o que for. Eu vejo você aqui sendo consumido, consumida pela culpa, pela raiva, pela codependência, tá? Realmente, Sagitário, aqui, cara. Mas, ó, a espiritualidade tá vindo te trazer aqui, ó, te tirar dessa situação, porque assim, aqui, a maioria de vocês tem aqui essa sensação de aprisionamento nessa situação. Sabe assim, tipo, eu não tenho saída, eu não tenho como sair dessa situação. Mas eles estão falando aqui para você que você tem, sim. Ó, a temperança. 3 de paus. Você vai sair dessa situação aqui. Tá para chegar a onda que vai te permitir sair aqui dessa posição e se afastar dessa situação, tá? Com essa prancha aqui. Claro, eu tô falando de uma maneira figurada aqui, né? Mas enfim. Tá? Então, você saindo efetivamente dessa situação. Gente, algumas pessoas aqui, a gente pode estar falando efetivamente de mudança física, tá? Então, alguns aqui, a espiritualidade está falando que vai trazer aqui essa felicidade, vai ser em forma de um novo trabalho, um novo trabalho, ou um novo setor de trabalho, tá? Você se afastando aí dessa pessoa que tá aí te consumindo, que tá te oprimindo, tá te deixando ainda mais em uma situação desconfortável, tá? Aqui você vai realmente... Alguns já estão saindo, tá? Alguns já estão saindo. Eles estão falando aqui, Sagitário, para você abrir a porta. Abre a porta. Ó, essa mulher aqui, sabe? Olhando pela fresta da porta, né? Pela brecha. Tipo assim. O que que tem depois dessa porta aqui? Eles estão falando que tem muita coisa boa para você, mas você tem que se mexer. Tanto é que a gente tem um 3 de paus aqui, junto com essa indiscrição.
Pausa é movimento, pausa é, sabe? Pegar o seu banquinho, a sua prancha, sabe? E seguir, tá? Vou repetir, a gente viu aqui no fundo do deck o 8 de espadas, então para a maioria de vocês, você pode achar, você acha que você não tem condições de sair dessa situação, que você está no fundo do poço e é aí que você vai ficar, negativo. O 10 de espadas me diz aqui que a verdade nua que vem aqui para você, Sagitário, é que você está saindo, você tem condições plenas. Vou mostrar aqui para vocês acompanharem. Eu gosto de fazer isso. A pessoa tem Vênus em Virgem, aí a pessoa gosta de fazer assim. Tá aqui esse 10 de espadas sinalizando você. Tô no fundo do poço, mas não consigo sair. Consegue sim. A verdade nua, que é o que está abrindo aqui a sua leitura, Sagitário, que abriu a sua leitura, na verdade, é que você tem condições plenas de sair, tá? Abre a porta, escancara aqui essa porta, tá? Escancara. Tem ousadia e escancara a porta. Atravessa essa porta. Como que eu não consigo, não tenho forças, não tenho... Tem sim. Sua espiritualidade, seus mentores estão aqui falando que você tem sim. Total condições. Vamos ver o que eles trazem mais aqui para vocês, tá? Vamos lá, Sagitário. O que mais para Sagitário? Por favor, espiritualidade. O que Sagitário precisa saber sobre essa situação aqui? Vamos lá. 3 de ouros. Mais um 3. O 3 é o número da mudança. No 2 a gente tem uma estagnação. No 3 não. No 3 a gente, ó, se manda. A gente avança. 3 tem que avançar. E aqui, gente, vocês têm ajuda não só da espiritualidade, mas de outras pessoas, tá? Eles estão reforçando aqui. Então, assim, como que a espiritualidade, ela age na nossa vida? Colocando pessoas para nos auxiliar. Então, veja aqui, incrível, essa é uma carta de cooperação, tá? Essa é uma carta que fala de você tendo recursos não só materiais, mas recursos físicos, pessoas aqui te auxiliando, tá bom? Para quem for trabalho aqui eles estão sinalizando especificamente um homem, mas aqui pode ser uma mulher com uma energia feminina, masculina, perdão, muito forte na sua energia, na sua personalidade, na sua essência, tá? Uma figura masculina te ajudando a fazer essa travessia, te ajudando a escancarar essa porta, tá? Eu tô entendendo que aqui, para a maioria de vocês, realmente é uma questão aqui de emprego, finanças, tá? Para quem for uma questão assim, não é uma questão de trabalho, é uma questão de dinheiro, de finanças. Aqui vocês vão ter a ajuda de uma figura masculina. Essa figura vem ou te auxiliando, seja com um recurso financeiro, seja te ajudando de repente a ter uma ideia de uma atividade extra para você levantar uma grana, tá? Mas sair do fundo do poço você sai, Sagitário. Você sai, não fica não. Aqui você só vai permanecer no fundo do poço se você não permitir a espiritualidade te ajudar a reacender a sua fé. Aqui você precisa reacender a sua fé, se reconectar com a sua fé.
Sabe por quê? Porque a gente se movimenta através da fé. Sabe aquele ditado? Tem um ditado que fala assim, primeiro você dá o passo e Deus coloca o chão, uma coisa assim, sabe? Então é isso, é meio que assim, aqui ó, é assim, o mar aqui tá calmo, não tem onda, mas eu vou pegar aqui a minha prancha e eu vou entrando aqui no mar, e quando eu for entrando no mar, a onda vai vir, sabe? A situação vai se movimentar a meu favor. Então aqui é muito nessa pegada, tá? Você tem que exercitar a sua fé. Você exercita a sua fé, não é vendo o que vai acontecer. Quer dizer, mais ou menos você está vendo o que vai acontecer porque você está aqui comigo, né? Aqui a gente faz uma investigação. Mas assim, você está entendendo o que eu estou falando? A gente não tem garantias. Isso é fé. É você agir acreditando simplesmente que as coisas vão se movimentar a seu favor, as coisas vão se encaixar para você. Mas assim, não tem um outro caminho, sabe? A gente tem que fazer a nossa parte. É uma relação. E relação é uma via de mão dupla. Não existe essa de só uma parte faz e a outra fica só parada esperando, sabe assim? Quando a gente tem uma situação assim, o relacionamento não vai para frente. E com a nossa espiritualidade, funciona assim, tá? E eu tô aqui passando para vocês essas mensagens, assim, com o maior amor do mundo, porque essas mensagens são com o intuito de te ajudar realmente a sair da situação que tá te incomodando e você avançar para a situação de felicidade que eles querem te levar. Aí você fala assim, tá, a gente identificou o problema, a gente identificou a dificuldade e a gente identificou já para onde eles querem me levar. Como a gente vai... Aqui eles já estão dando, né? Então é assim, eu vou me movimentando, eu vou me mexendo, eu vou fazendo aqui, né, a minha parte, eu vou tentando encontrar a saída e as coisas vão se ajeitando. É assim que funciona. Sabe? Isso é fé. Ok. Que mais? Que mais para Sagitário? Sagitário. Que sai duas juntas aqui, olha, para reforçar. 2 de espadas com a torre. Existe aqui, Sagitário, uma estrutura que precisa... Você precisa permitir que essa estrutura rompa, tá? Se você não permitir, a espiritualidade vai... alguma coisa vai acontecer aqui para que você saia dessa posição de eu não quero ver, tá? Aqui você tem opção, aqui você tem escolha. E eles querem te levar para esse lugar. Querem te tirar desse lugar de aprisionamento mental. Aqui a gente tem uma questão muito forte de crenças limitantes, tá? Muito forte. E aqui, gente, ó, aqui a gente tem traumas, tá? E aqui a gente pode estar falando de tanta coisa. São os nossos condicionamentos, são os condicionamentos que a gente traz da nossa infância, de vidas passadas para quem acredita, tá? Na nossa ancestralidade, a nossa carga genética, porque sim, a gente tem as nossas limitações,
sejam elas físicas, algumas hereditárias, como é no meu caso, outras são na questão mental, condicionamentos mentais que nos levam para comportamentos que muitas vezes nos prejudicam, ok? Profunda essa leitura, hein, Sage? Por favor, não me abandonem, voltem para os outros vídeos. Mas aqui é muito no sentido assim, sabe, gente, é fácil a gente cair em uma situação assim de querer enxergar a vida só com lentes cor-de-rosa. Mas a vida não é só 10 de copas, 10 de ouros. A vida é feita de torres, a vida é feita de 10 de espadas. Mas o que a espiritualidade quer nos trazer é um acalento, é um acolhimento, que é o que eu me proponho aqui. Quem está aqui comigo já me acompanhando, ou até você que está chegando, talvez você já tenha percebido que a minha linha de leitura, ela é nesse sentido. Por quê? Porque é muito do que eu sou, o que eu acredito. Eu tive que conviver e eu convivo com uma limitação física desde os meus 7 anos de idade. Hoje eu tenho 41. Então, é mais do que 3 vidas, vamos dizer assim, né? 4 vidas, vamos colocar assim, 4 décadas. É bastante tempo convivendo com uma limitação que vai se agravando cada vez mais. Mas o principal, o que não me deixa sucumbir, o que me ajuda a sair do meu 10 de espadas, é a minha mente e é a minha fé. São os meus mentores. É olhar para tudo isso e reconhecer que eu sou abençoada. Apesar das lições que eu tenho que passar nessa universidade, que é essa existência, eu sou abençoada. Então, o meu papel é trazer um pouco dessa minha visão para vocês, seja através do tarô, seja através de outro oráculo, seja através do que for. Tá? Se você ficou comigo até essa parte do vídeo, me conta, só para saber se alguém chegou até aqui, porque a gente vai trazendo as mensagens e eles vão nos encorajando a abrir o nosso coração também com vocês, porque assim, não tem diferença de mim para você, a não ser aqui essa tela do celular, do tablet, a internet e onde eu estou geograficamente. Mas na essência nós somos a mesma pessoa, né? Nós somos um. Então, é isso. As coisas vão melhorar, tá, Sage? Mais uma, por favor, para a gente encerrar essa mensagem, depois com uma mensagem aqui do oráculo ainda de Delfos, tá bom? O que mais para Sagitário? O que mais? 5 de paus. Fundo de deck para você, Sagitário, ó. Ás de copas. O carro, maravilhoso. Rainha de copas. Cavaleiro de ouros. 2 de paus. E o sol. Sagitário, tá difícil, mas a espiritualidade está te trazendo a felicidade aqui, tá? Tá te trazendo rapidamente aqui cura emocional, uma oportunidade, como eu já tinha falado, de você sair de uma situação de luta. Sabe quando a gente entra no modo piloto automático? E é só luta, como a gente tinha falado, eu tava com essa sensação de você vir de uma tempestade atrás de outra tempestade. Eles querem te tirar dessa situação aqui, tá? Então aqui, para alguns, gente, aqui, inclusive, essa figura masculina que eu tinha falado,
Para alguns de vocês pode ser a figura de um psicólogo, um terapeuta energético, tá? Assim, lembrando, terapias energéticas, leitura de tarô, de astrologia não excluem de jeito nenhum você fazer aí um acompanhamento com um profissional da área da saúde mental, tá bom? Então aqui eu diria para vocês, procurem aqui, quem ainda não faz, fazer um acompanhamento com um psicólogo, tá? Aqui vai ser muito importante para você seguir para essa nova etapa aqui, tá? Eles querem te levar para esse lugar de cura emocional. E não só uma cura, mas uma completude, tá? Você se reconectando com a sua capacidade de se sentir vivo, Sagitário. Aqui tem um convite para você se reconectar com se sentir vivo. Gente, aqui provavelmente a maioria de vocês está aí passando realmente por uma situação, ou um burnout, ou uma depressão, crises de ansiedade, tá? Que vocês não tá legal, realmente, tá? Por favor, procurem ajuda, tá bom? Para quem for isso aqui. A orientação para vocês aqui, basicamente, tá? Assim, a gente viu algumas situações pontuais aqui. Nossa, essa leitura ficou grande, hein? Mas é isso. Alguns aqui a gente viu uma questão de finanças, uma questão de... Alguns pode ser até questão de relacionamento, mas a causa, ela tá muito mais embaixo, sabe? O buraco está mais embaixo, tá bom? O X da questão tá muito mais embaixo. Então, assim, aqui eu tô entendendo que eles estão querendo trazer para você, Sagitário, assim, ó. Lembra que a gente falou tempestade atrás de tempestade? Então, assim, você consegue um respiro, ou você nem consegue um respiro, aí vem outra coisa. Por quê? Porque você precisa... O centro da sua mensagem aqui, Sagitário, tá na questão aqui do diabo, da torre e do 2 de espadas, tá? Você precisa trabalhar aqui essas questões que estão no seu íntimo, tá? Isso aqui não é de um dia para o outro, e isso aqui você precisa de ajuda profissional, tá bom? Procura aí um psicólogo, uma psicóloga, tá? Para você sair aqui, para você começar a ter forças para escancarar essa porta que a espiritualidade está querendo te ajudar a fazer esse movimento, tá certo? Bom, vou ficando por aqui, deixando aqui para você meu carinho, desejando que você fique bem, tá? Deixo um beijo para vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo.